Este vídeo alerta sobre os perigos de confiar cegamente na autoridade de especialistas econômicos no Brasil católico, destacando a importância de adotar uma postura analítica e crítica, principalmente quando a opinião dessas autoridades é considerada incontestável e surge qualquer sinal de dúvida. O Brasil não é um país feito para os seres humanos viverem e prosperarem. O debate político do Brasil consiste de duas coisas, consiste de economia e acusação de corrupção. É só isso, não há mais nada para falar. Não se discute concepção da sociedade, não se discute moralidade, não se discute educação, nada. O viés de autoridade se refere à tendência de pessoas seguirem ou obedecerem figuras de autoridade sem questionamento. Socialmente, somos condicionados a associar autoridade a conhecimento, competência e legitimidade. Essa predisposição resulta da necessidade de simplificar decisões, confiando e acreditando na experiência ou posição social de pessoas, atribuindo-lhes autoridade, confiança e competência. Bom, ainda falando sobre as contas dos estados, o teto para a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia e telecomunicações mexeu na principal fonte de arrecadação dos governadores e tirou até 87 bilhões de reais dos governos, isso só em 2023, no ano passado. Esses dados são da Associação Nacional de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Para o presidente da Febrafit, Rodrigo Espada, essa mudança é uma interferência indevida nas contas dos estados e que prejudica os investimentos dos governos. Na minha forma de ver, da mesma forma que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe vedações para aumentos de despesa em anos de eleição, deveria também vedar redução de receita, ainda mais assim de um ente fazendo em outros entes, prejudicando especialmente saúde, educação e segurança pública, que os estados e municípios são os maiores provedores desses serviços que têm o clamor de melhoria pela sociedade. Assim, sinais externos, como títulos, vestuários, a aparência e até o tom de voz, podem influenciar fortemente o comportamento. No entanto, o viés de autoridade também é um dos principais gatilhos usados para manipular, levando as pessoas, de boa fé, a uma credibilidade automática, podendo resultar em conclusões e decisões políticas muito prejudiciais. A redução de tributos pelo Estado pode diminuir a receita pública e afetar os serviços públicos. Porém, é necessário considerar além do óbvio para evitar uma política tributária opressiva em nome da justiça social. Metaforicamente, o Estado brasileiro pode ser comparado a um lobo, atacando as ovelhas mais prósperas para sustentar a ineficiência e corrupção, sob a justificativa da justiça social católica. A arrecadação tributária destina-se tanto ao financiamento de serviços públicos quanto a gastos ineficientes e corrupção. A redução da alíquota do ICMS resulta na permanência do dinheiro na economia, com uma circulação estatal menos direta, e distribuído de forma desigual entre os desiguais e suas desiguais circunstâncias produtivas, refletindo uma justiça social distributiva realista da qual o Estado, sentido amplo, se utiliza injustamente dos mais prósperos para arrecadar desigualmente com alíquotas progressivas sobre o patrimônio e renda sob o pretexto de uma justiça igualitária tributária importada. Dos dogmas sociais do Vaticano. Na teoria, a motivação moral parece louvável. No entanto, ao observar mais criteriosamente, constata-se o oposto. No direito penal, a aplicação do princípio da igualdade perante a lei demanda uma avaliação detalhada de diversas variáveis para a imputação da pena. Por outro lado, o direito tributário brasileiro, influenciado pelo dogma social católico, baseia-se apenas em estereótipos, rotulando os contribuintes como privilegiados, egoístas e malvadões, sem considerar a contribuição que os mais produtivos de renda e patrimônio já fazem para a sociedade e o país com seu empreendedorismo, tanto de forma direta quanto indireta no coletivo difuso. A verdadeira justiça social exige suportar e proteger a desigualdade entre os desiguais e suas diferentes circunstâncias, interesses e oportunidades. Sem isso, pode-se argumentar tudo, exceto a existência de respeito à igualdade perante a lei na tributação e aos princípios liberais. Isso se agrava quando alguns são mais tributados enquanto outros, até bilionários, desfrutam de imunidades de impostos em nome de benefício para o coletivo difuso.
Muitos até mesmo graduados em ciências jurídicas parecem não perceber ou aceitar de bom grado essa discrepância, aparentando seguirem a lógica da doutrina social católica predominante na sociedade, o que levanta questões sobre o pensamento crítico não só de outros profissionais bem graduados mas, sobretudo, dos milhares mais simplórios de cultura e discernimento. Em razão do viés psicológico na crença cega no especialista, na autoridade, sobretudo, quando nos argumentos destes está o termo justiça social, que por si remete o imaginário da maioria aos valores sociais do catolicismo como algo justo, afastando qualquer pensamento crítico. Os servidores do fisco, embora sejam os especialistas responsáveis pela arrecadação de receitas, também têm a necessidade de manter a própria vida por meio de seus empregos e salário, como qualquer outro, dentro ou fora do serviço público. Em razão disso, oculto no aparente em defender o erário é forçoso considerar que está o desejo de proteger sua própria vida, seu próprio salário, sujeito a cortes dependendo das condições econômicas do governo para o qual trabalha. Essa dinâmica não é exclusiva de servidores públicos, é da natureza humana, sendo necessário considerar nas opiniões de qualquer pessoa sobre este assunto tanto a importância da arrecadação de tributos para o Estado quanto suas implicações na sociedade. Tanto o critério para o sacrifício da riqueza com argumentos de justiça social quanto as questões de ineficiência e corrupção na administração pública. Em resumo, é preciso saber que há risco em deixar a conclusão própria por conta apenas do especialista. O viés de autoridade também tem feito, dentro e fora da política do Brasil católico, com que muitos porta-vozes da especulação em causa própria sejam vistos como um interessado no bem comum. Eduardo, eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência o que esse povo está passando. Então eu não posso mentir. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Em caso de dúvida, seja cético, questione e analise cuidadosamente a informação. Influenciadores e figuras de autoridade têm utilizado a cultura e valores profundamente enraizados da moral católica para disseminar narrativas distorcidas, manipulando o público para servir a interesses particulares secretos e inconfessáveis. Formado em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro, estudou economia na Universidade da Califórnia de San Diego, onde foi eleito o melhor aluno do curso dos últimos 15 anos. Em 2016, votado pela revista Investidor Institucional como um dos 3 melhores economistas do Brasil, já recebeu vários prêmios. Metaforicamente, a embalagem nem sempre reflete o conteúdo. Alguns economistas tratam a ciência econômica apenas como uma ciência exata, aplicável universalmente como a física e a química. Outros praticamente a ignoram buscando ajustá-la aos valores da doutrina social católica, contribuindo para a destruição do Brasil. Além disso, títulos universitários não garantem saúde mental ou caráter ilibado. Nas discussões contemporâneas no Brasil católico, ideias que desafiam a lógica e a sensatez são muito frequentes. Neste vídeo, o espectador é convidado a explorar um cenário onde o absurdo prevalece, e o inusitado se mistura ao extraordinário. São analisados trechos de vídeos com ideias extravagantes, onde o absurdo pode ser tanto um enigma quanto uma oportunidade para ampliar a compreensão sobre o errado, incentivando a audiência a buscar mais por si. Um contraditório completo dos inúmeros absurdos disponíveis na internet é impossível. As manipulações ilustradas neste vídeo envolvem o uso de argumentos contra a riqueza, sob o pretexto, direto ou indiretamente, de que a acumulação de bens materiais e a desigualdade social seriam moralmente condenáveis. Estas abordagens contra a riqueza vão ao encontro do imenso mercado da ignorância pluralista do Brasil católico, onde oculto no aparente está a influência da moral católica sobre a riqueza. Títulos de graduação educacional não garantem honestidade, senso crítico e saúde mental. People coming out of a university with a master's degree are gone into universities as bright young people. They come out of them brain dead, not even knowing what science means. Uma boa reforma tributária no Brasil deveria ser justa do ponto de vista social. O pobre paga mais imposto no Brasil do que o rico.
Porque o imposto no Brasil é muito concentrado em consumo e o pobre gasta toda a sua renda em consumo, o rico não. A alíquota efetiva gasta em relação à renda de cada um do pobre é maior do que o rico. A opinião convicta do economista palestrante influenciador revela um grande convicto engano. No Brasil, a ignorância em torno da justiça social e desigualdade social com considerações atribuídas a estas baseadas na doutrina social católica são predominantes. A mídia capitaliza essas crenças. A ignorância criou um grande mercado para o discurso justiceiro social. Na tributação, há uma forte tendência de aceitar taxar os mais prósperos ignorando o mérito individual e a justa riqueza. A maioria segue especialistas sem reflexão que exploram esta ignorância pluralista. O sincronismo entre exploradores da ignorância católica e suas vítimas agrava os desafios sociais e econômicos do Brasil há muito tempo, de forma imperceptível pela maioria. A opinião do influenciador de taxar a riqueza com critério coletivista benevolente abusivo encontra paralelo no argumento imoral baseado em que alguns têm mais renda e patrimônio do que muitos outros que têm pouco. Isso faz o economista palestrante se aproximar claramente do sono dogmático católico. O faz parecer até alguém a serviço do Vaticano. A opinião do influenciador faz lembrar o santificado Tomás de Aquino que dizia que justiça sem misericórdia não é justiça. Todavia, não opinava, ou não assumia a responsabilidade em discernir sobre o limite entre a misericórdia e a justiça. Por óbvio, em razão da necessária individualização da abordagem do problema. Em analogia, qual seria a regra que o influenciador usaria para tributar os mais prósperos com os tributos denominados de progressivos a fim de compensar o maior relativo consumo da renda dos menos prósperos com os tributos denominados de regressivos, considerando também que muitos destes pagam pouco ou até nada de tributos sobre a renda e patrimônio, e muitos dos mais prósperos pagam muito tributos sobre o seu consumo além dos incidentes sobre patrimônio e renda. A igualdade coletivista abusiva promove injustiça. Certamente não haveria resposta justa para este questionamento. A tributação regressiva sobre os gastos apresenta vantagens promovendo eficiência econômica, estímulo ao consumo e flexibilidade fiscal para arrecadar. Embora ela impacte mais os segmentos de renda mais baixa da população, a pergunta a ser feita é: e por que o aspecto relativo deve ser mais importante que o valor absoluto da contribuição relacionado à renda? Exemplo, e a alíquota de 10%. Quem gasta 1.000 é tributado em 100, quem gasta 10.000 é tributado em 1.000. A contribuição social que presta com os tributos em seus gastos, sentido amplo, é considerada irrelevante apenas porque existem pobres. Amorim, o economista influenciador palestrante profissional, que gosta de influenciar com números, parece desconhecer que o imposto sobre circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, conhecido pela sigla ICMS, regressivo em relação à renda do contribuinte de fato, representa em média aproximada valor acima de 80% da receita tributária total do Estado de São Paulo, e 28,4% do total arrecadado no Brasil. Referência ano 2024. Isto, por si só, significa tanto a impossibilidade desta forma de tributação ser eliminada quanto em compensá-la com tributação cuja base de cálculo é o valor da renda e do patrimônio sem cometer injustiça com o mérito dos mais produtivos que sustentam diretamente o erário com tributação abusiva sobre a renda e patrimônio e indiretamente todos os serviços públicos que são mais usados pela maioria isenta de tributação sobre patrimônio e renda. Que o nível médio de renda do brasileiro é muito mais baixo do que as pessoas acham. Tem 44 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho. Tem 210 milhões de brasileiros. Para estar nos 10% mais ricos dos brasileiros é mais do que R$ 2.700 por mês. Para estar nos 5% é 4.500. Os tributos regressivos contribuem para a estabilidade social, incentivando o progresso econômico individual e coletivo, favorecendo a ordem necessária para a convivência pacífica e sendo mais compatíveis com a igualdade formal. A igualdade material só existe na abstração da mente socialista e na mente afetada pelo sono dogmático católico. A tributação progressiva sobre a renda e patrimônio tem graves desvantagens.
Ela incentiva a divisão social, desestimula o sucesso econômico, estimula a evasão fiscal, causa distorções econômicas e é injusta com os mais produtivos que em razão do próprio sucesso suportam uma carga tributária maior. A utopia da justiça tributária vaticanizada brasileira combina a tributação progressiva sobre a renda e o patrimônio com a tributação regressiva sobre os gastos para compensar desigualdades. Na verdade, oculto no aparente, objetiva atender à doutrina social católica e fazer os mais prósperos pagarem uma indenização apenas por serem mais prósperos e existirem seus opostos. Essa é a justiça social da política do Vaticano a qual a política brasileira é submissa. Essa lógica associada à distorção dos conceitos de meritocracia, egoísmo e liberdade individual inspira a justificativa para tributar até a herança que incide mais fortemente sobre os mais prósperos da sociedade. O sono dogmático católico impede de considerar os seus efeitos adversos. Tal abordagem, além de falaciosa e injusta, se assemelha à lógica racista ao transferir a avaliação com o desprezo do mérito individual para um critério coletivista genérico, no caso em questão a riqueza. No mundo ideal, todos os tributos deveriam ser regressivos, sem base de cálculo relacionada à renda e ao patrimônio do contribuinte. Um exemplo emblemático disso são as taxas, cujo valor está ligado ao custo do serviço público prestado. Outros impostos regressivos, como os incidentes sobre o valor de mercadorias e serviços, são mais justos do que uma tributação abusiva sobre a renda e o patrimônio. Propostas para aumentar a tributação do patrimônio e da renda no Brasil é injustiça clara contra o mérito dos mais produtivos, que são compelidos a uma caridade forçada. E precisa entender o que é imposto. Imposto é o seguinte, é dinheiro que você ganhou, mas quem vai resolver, quem vai usar é um político, não é você. Isso é imposto. No Brasil católico, onde a democracia é associada apenas ao sufrágio eleitoral, onde o mérito, o egoísmo e a liberdade individual são desprezados e até marginalizados. O abuso igualitário benevolente da religião da moral hipócrita é usado com muita facilidade não apenas pela ignorância mas também para esconder interesses inconfessáveis, maldades, ódio, ressentimento e vingança. O fato pode ser visto tanto como um enigma quanto uma oportunidade para ampliar o entendimento do que representa um sofisma ou um conhecimento inútil para a realidade econômica de um país. Aí você vem no imposto que pega o pobre. Bens e serviços. O imposto de bens e serviços, o que ele é? É onde você gasta. É o imposto que tem dentro do arroz, da lata de óleo, que não é mais lata, é garrafa. É o imposto que tem quando você, enfim, sobe ali no ônibus e tem que pagar ali dentro do imposto. Quando você põe gasolina, que tem o imposto sobre bens e serviços. E por que ele pega o pobre? Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Então ele paga na veia isso aqui. O rico, e rico que a gente fala é muito rico, ele não gasta tudo que ele ganha. Ele poupa um pedação do que ele ganha e guarda essa informação que a gente já vai usar. Mas o pobre que gasta tudo que ele ganha, ele é o cara que paga principalmente esse imposto. E esse imposto, que é o que pega no pobre, ele é quase 50% da arrecadação que o governo tem com os impostos. O economista influenciador destaca a injustiça do sistema tributário, argumentando que os menos prósperos financiam os serviços públicos utilizados pelos mais prósperos. Ele foca em tributos baseados no valor do produto ou serviço, ignorando a contribuição proporcional absoluta dos mais prósperos na arrecadação global. Além disso, negligencia a impossibilidade de individualizar todo o consumo dos serviços públicos e as despesas compartilhadas, como o furto de energia rateado nas contas dos que as pagam. Sua crítica à distribuição desigual da riqueza desconsidera o papel do empreendedorismo dos mais prósperos na arrecadação tributária. Ao criticar a desigualdade e defender uma justiça social unilateral e distorcida, ele ignora o mérito, os princípios da liberdade individual e as naturais desigualdades na ordem espontânea do mercado que reflete a idêntica ignorância da doutrina social católica. Seus argumentos suscitam a crença em uma espécie de propriedade coletiva dos recursos do país, o que é incompatível com a ideia de uma sociedade livre com regras iguais para todos os diferentes em suas diferentes circunstâncias e interesses. A abstração benevolente sem limites só é compatível com a utopia da doutrina social do Vaticano. Responsabilizar pela desigualdade social indivíduos que trabalham em busca de seus próprios interesses respeitando o dever da honestidade recíproca é simplificar uma questão profundamente complexa.
Considerar que toda prosperidade é ilícita é um absurdo maior ainda. É muito estranho ou, no mínimo, muita ignorância que o economista influenciador não saiba que a desigualdade social é um fenômeno complexo e multifacetado, cujas raízes se entrelaçam em diversos aspectos socioeconômicos e políticos. No contexto brasileiro, é crucial reconhecer o papel significativo dos gastos ineficientes das administrações públicas e a corrupção na perpetuação e agravamento da desigualdade. Parece desejar sacrificar os mais prósperos ignorando seus méritos em nome da justiça social católica. Culpar os mais prósperos e ignorar as estruturas sistêmicas que influenciam a distribuição desigual das oportunidades no mínimo é muito estranho. As posições ignorantes absurdas do influenciador, no conjunto de sua obra, obriga a considerar existir oculto no aparente motivações baseadas em ressentimento, ódio, inveja e vingança. Seria muito mais útil, coerente e ético que o economista influenciador trabalhasse no sentido de conscientizar e promover a necessidade de um esforço coletivo para enfrentar e transformar as estruturas pública e social viciadas brasileiras, promovendo a luta por políticas públicas mais justas e transparentes que busquem verdadeiramente a equidade social com respeito ao mérito e aos direitos individuais. Não bastasse empobrecer a população com impostos absurdos, o Brasil ainda consegue a façanha de ocupar a última posição em um ranking que avalia o retorno destes impostos pagos pela população em investimentos que impactam diretamente a população. Este estudo foi conduzido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, e analisou nada menos do que os 30 países com as maiores cargas tributárias do mundo. Mas o que isso significa? Bom, é simples. Significa que o imposto cobrado aqui no Brasil não retorna para o brasileiro na forma de serviços, como saúde, educação ou infraestrutura. Nada disso. Este dinheiro se perde pelo caminho na fumaça de caos e de corrupção do nosso governo. Conforme o ranking do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que avalia a qualidade de ensino em 81 países do mundo a cada 3 anos, o Brasil está nas últimas posições no quadro geral. Na classificação dos estudos por matérias, o Brasil está na posição 52 em leitura, 61 em ciências e 65 em matemática. Agora, sabe que tem uma educação melhor do que a nossa? Cazaquistão, Chipre, Vietnã, Lituânia, entre outras potências mundiais. É brincadeira, né? E isso tende a piorar, pois cada vez mais os alunos estão abandonando a escola, uma vez que o desemprego só cresce e assim as dificuldades financeiras das famílias só aumentam. E além disso, o governo incentiva cada vez menos a educação e cada vez mais o assistencialismo, o pão e circo. E é claro que a culpa é do governo, de todos os governos. Mas será que é só dele? Agora vem a polêmica. Estudar não significa apenas ir para a escola. Significa ir atrás da informação, do conhecimento. E sabe onde nós encontramos muita informação, muito conhecimento? Nos livros. Só que ler livros não é o forte dos brasileiros, já que no Brasil, 44% da população simplesmente não lê livro nenhum e 30% da população sequer jamais comprou um livro. O brasileiro lê em média 5 livros por ano, sendo 2,5 livros inacabados lidos em parte e 2,5 livros lidos inteiramente. Enquanto isso, os franceses, por exemplo, leem em média 21 livros por ano. Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostrou que o Brasil possui um dos mais altos índices no ranking de agressões contra professores. Parabéns, Brasil! Por isso que eu gosto de história. E o legal de você estudar história, e por isso que quem estuda história dificilmente fica na direita. O jovem militante de esquerda é o exemplo vivo do porquê que eu defendo tanto o ensino de qualidade sem viés ideológico na sala de aula. Que a criança tem uma aula de história de verdade e não um palanque ideológico no lugar da lousa, ela cresce sabendo, por exemplo, que países socialistas, todos eles terminaram da mesma forma, com genocídio, com fome, com ditadura e com morte. Muitos economistas com viés socialista católico, consciente ou inconscientemente, parecem estudar a história para extrair desta argumentos para apoiar seus vieses socialistas para o século XXI, ignorando o espaço, o tempo, a cultura e até mesmo a própria ciência econômica e os interesses políticos legítimos do país para a defesa de seus cidadãos com a lógica distorcida da igualdade. Ser rico, tiro não. É pecado. Mateus, capítulo 19. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. A distância entre a sanidade mental e a loucura de um crente na doutrina social católica pode ser igual à da espessura da lâmina de uma navalha. Entenda-se loucura como uma incapacidade de aceitar as limitações da mente humana, fazendo com isso que as abstrações predominem sobre a razão, e a incapacidade de se resignar às desvantagens inevitáveis inerentes à natureza humana e à realidade. Todo coletivismo benevolente abusivo contra a justa desigualdade varia desde um grande inocente engano até uma grande hipocrisia para ocultar interesses inconfessáveis ou maldade. No caso em questão, o aparente representa uma clara desconsideração com o mérito dos mais prósperos atacando suas justas riquezas. No oculto pode estar o interesse em conquistar a audiência católica em nome da justiça social católica ou esconder algo ainda muito pior. Excluindo-se as motivações de má-fé no uso da benevolência coletivista igualitária abusiva contra o mérito individual, que tipo de pessoa seguiria não o conteúdo, mas a embalagem de um influenciador com a roupagem da autoconfiança e certeza absoluta do que fala? Pessoas que buscam gratificação fácil e rápida, muitas vezes por sentimentos de inferioridade, tendem a seguir influenciadores baseados mais na aparência do que no conteúdo. Isso as leva a caírem em manipulações, especialmente quando falta conhecimento para avaliar o conteúdo. Exemplos emblemáticos disso são encontrados na adesão a falsos propósitos, como a doutrina social católica e ideais socialistas. O papel do inconsciente é significativo nesse processo. A adesão às ideias do influenciador evidenciam como forças irracionais determinam muitas ações humanas. A abordagem à desigualdade econômica como um grande mal no Brasil é desprovida de qualquer noção de realidade. Parece direcionada a um público-alvo católico que observa mais a conotação do que o conteúdo e suas consequências. Que não pensa além da impressão imediata. Que se agrupa em torno de ideias deste tipo para descarregar suas frustrações pessoais, o ressentimento, a inveja e o ódio. Que amam as expectativas do tipo bem contra o mal e odeiam a realidade. É preciso perceber a presença oculta do Vaticano na tributação assimétrica do patrimônio e renda na qual ele é beneficiado com imunidade de impostos sobre patrimônio, renda e serviço. A sua condição no Brasil serve para ilustrar a que se refere o abuso econômico. Explora o mercado da fé sem contribuir com o recolhimento de tributos. Aparentemente, sem nenhum constrangimento. Igualmente, é preciso perceber a sua influência no uso da benevolência como ardil para ocultar maldades contra o mérito, a liberdade e a riqueza. Diferentes vozes críticas asseguram que a Igreja acumula em ouro o maior tesouro do mundo. Essa retórica explora indiretamente a noção católica de que a humildade e a caridade são virtudes superiores, transformando a prosperidade individual em um símbolo de opressão, ganância e avareza. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Um padrão de vida acima do necessário. Tem um limite que pode me contentar como... Isso é utilizado na política tanto para angariar votos dos incautos quanto para perseguir a riqueza sob o disfarce de uma justiça fiscal católica, apoiando-se na crença católica de que os considerados prósperos têm uma dívida moral com os menos favorecidos, que deve ser compensada por meio da tributação desigual. Eu vou ter que falar sobre o imposto caviar, que foi o apelido que a Simone Tebet deu, né? Para a questão da taxação dos mais ricos. Você, na verdade, é uma continha de somar e diminuir. E aí o governo quer ampliar a faixa de isentos, né? O pessoal que não tem condições de arcar com impostos, então você deixa de cobrar de uma faixa da população para cobrar de quem pode pagar. É meio que um modelinho aí Robin Hood, né? Agora, e como fazer uma mudança dessa de reforma tributária, imposto progressivo, pau nos ricos? Eu estou definido de que o rico tem que ir para o imposto de renda e que o pobre tem que ir para o orçamento da União. O imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até R$5.000, as pessoas não pagarão imposto de renda.
Não há nenhuma providência de tributação mais progressiva sobre os grandes patrimônios e as rendas, que é o mais grave defeito do modelo tributário brasileiro. Como eu, de profunda formação cristã, compreendo. A Constituição de 1824, no Brasil, obrigou que o povo brasileiro fosse católico. A Constituição determinava que a religião oficial do Brasil era católica. A igualdade perante a lei é essencial para garantir justiça e equidade em uma sociedade, assegurando tratamento igualitário a todos. No Brasil, influenciado pela moral católica, os mais prósperos são vistos como exploradores e penalizados com tributações desiguais sobre patrimônio e renda, sob o título de igualdade isonômica, com a carga fiscal sendo aplicada de forma desigual, prejudicando a confiança pública, a coesão social, desestimulando a inovação e fortalecendo a concentração de renda em um Estado notoriamente ineficiente e corrupto. Com um sistema burocrático gigantesco, um Estado social em todos os planos, em absolutamente tudo tem alguma regra, tem alguma tributação. Nosso Estado está em franca decadência moral, ninguém confia em absolutamente nenhuma instituição. No fundo, se tornou um antro de corrupto, né? E não é bem isso que até a União Soviética não foi fundada em corrupção, foi fundada em uma ideologia intensa e uma burocracia ideológica. Nós temos uma burocracia corrupta, falha, ineficiente. Você escolhe de ser alimentado através dessa mesma tecnologia que te oprime, você escolhe ser alimentado por informações que te libertam. No Senado, 60% do Senado é Norte e Nordeste. E que tipo de governadores, senadores nós produzimos no Norte e Nordeste? Sua maioria é comunista, corrupto, oligarca, vinculado aí a grandes esquemas de corrupção, desvios e de opressão da sua população. Veja o quanto de dinheiro que é desviado de Brasília para planos do Norte e Nordeste. Cadê o impacto no IDH? O equivalente ao orçamento da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo é enviado para o Norte e Nordeste. Cadê o São Paulo no Norte e Nordeste? E por trás deles, vários esquemas de corrupção aí locais estão imperando. Isso tem sido tradicional. A região norte e nordeste do Brasil são as mais influenciadas pela moral católica, seja de forma consciente ou inconscientemente, em razão da histórica desigualdade social e a interpretação dada a esta pela doutrina social católica. A influência da moral católica na liderança política brasileira reforça essa injustiça, dificultando o desenvolvimento social e econômico do país. Vai ter agora o tal do imposto do pecado. O Lula quer decidir o que é pecado. E sabe o que é pecado para ele? Tomar refrigerante, a sua cervejinha, o seu churrasquinho no final de semana, ter um carro, tudo para ele é imposto do pecado. E vai ter um imposto muito maior do que o normal. No Brasil católico, a falta de princípios claramente explícitos de proteção constitucional aos direitos individuais, em razão da influência cultural da moral católica, o julgamento moral de governantes se torna uma ameaça perigosa na vida dos governados, moldando políticas públicas com base em convicções subjetivas anticapitalistas, contra a riqueza, tratando a desigualdade social e econômica como um problema em si e atacando o mérito dos mais prósperos. Esse descompasso moral prejudica a justiça e o mérito individual, ameaçando o desenvolvimento real do Brasil há séculos. O país, para prosperar, precisa garantir que suas leis tributárias sejam aplicadas para estimular a riqueza, protegendo os mais prósperos do julgamento pessoal de seus opostos e de quem governa para que estes não se sobreponham aos direitos e liberdades individuais. A ideia do capital é exatamente essa, é gerar uma hierarquia e que essa hierarquia ela diferencie quem está tomando a decisão, quem está correndo risco, e a utilização da força de trabalho das pessoas que estão na base é o elemento central, né, que garante o movimento da roda, porque as pessoas que trabalham não são as pessoas que se beneficiam diretamente do fruto do seu trabalho.
Então é muito difícil um sistema que funciona assim, que tem a tendência a concentrar poder, que tem a tendência a concentrar, né, a riqueza na mão de poucas pessoas, que ele esteja olhando para a justiça. Ele está olhando muito mais por uma lógica, né, da conquista, por uma lógica de superar limites, né, exatamente o conceito de meritocracia, do que alguma noção de justiça. Então, por isso, eu acho que é muito difícil que ele tenha esse propósito, que ele sobreviva. Ele vai acabar, como ocorreu no século XX, sofrendo transformações profundas nas relações entre as pessoas, amenizar isso. O economista influenciador atribui ao capitalismo características do socialismo. Deveria ser óbvio para o mais simples discernimento que o capitalismo se desenvolveu de forma descentralizada e adaptativa ao longo do tempo, enquanto que o socialismo necessita de um planejamento explícito e direcionado hierarquicamente para ser estabelecido. Esse contraste fundamenta a diferença essencial entre a abstração socialista brasileira e a racionalidade capitalista. O capitalismo emergiu de interações racionais voluntárias entre humanos de carne e osso e seus críticos brasileiros, defensores de intervenções planejadas na busca de uma justiça cósmica, desconsideram a realidade e o custo, sentido amplo, de suas proposituras para os ajustes sociais. A influência da religião católica no Brasil torna fácil criticar as injustiças do capitalismo e ignorar as do socialismo. No socialismo, o objetivo utópico é o de eliminar as disparidades econômicas e de oportunidades. O socialismo é tão antinatural que só pode ser implementado por meio de políticas governamentais ditatoriais refletindo uma visão estruturada e deliberada de organização econômica e social onde os líderes políticos e seus favorecidos são os destinatários da riqueza produzida pelos governados espoliados de sua liberdade e produção de riqueza. O socialismo produz uma transferência do poder do capital criticado pelos socialistas para o poder político e aumenta a população de excluídos com limitações de sua liberdade. Só existe uma receita realista para promover o desenvolvimento e combater as desigualdades sociais. Ela se refere a estimular o capitalismo e a meritocracia, combatendo a corrupção e a ineficiência dos gastos públicos. Antes de tudo é preciso aceitar as limitações humanas em face da justiça social divina católica e não permitir que as abstrações superem a razão. Um fato emblemático no Brasil católico envolve a demonização dos empresários e do lucro, retratados como exploradores imorais que apenas enriquecem à custa da exploração dos menos favorecidos. Um monte de gente gerando riqueza e o pessoal que se especializa em explorar a riqueza usufruindo dessa riqueza. Os administradores da empresa. É um nome chique para as pessoas que se especializaram em criar maneiras de saquear a riqueza que é gerada por quem faz o trabalho. No sistema capitalista só existe um objetivo, de todas as empresas: lucro. Beleza, a gente não vai viver num socialismo, eu adoraria. Essa visão maniqueísta, amplamente adotada por influenciadores e políticos que se aproveitam da cultura católica para demonizar a riqueza, ignora os riscos enfrentados pelos empreendedores e os benefícios que o empreendedorismo gera, como a criação de empregos, a arrecadação de tributos e contribuições previdenciárias e trabalhistas, além de impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico. Toda vez que você tem um setor não produtivo, especificamente o setor financeiro, tendo lucros absurdos, isso significa sequestro de produtividade da economia. Não tem como. As opiniões do economista palestrante influenciador não podem ser atribuídas apenas à ignorância. É preciso desconfiar de possível distúrbio psicológico relacionado à fé cega na moral da doutrina social católica contra a riqueza. Ser rico, tiro não. É pecado. É no mínimo curioso que um economista considere o setor de serviços como improdutivo e não saiba que os bancos são catalisadores do desenvolvimento econômico, transformando a poupança de alguns em investimento de outros, contribuindo diretamente para o crescimento econômico, a geração de empregos e a criação de novas oportunidades de negócios e empregos. E o problema é que a gente está falando sequestro de produtividade das empresas, etc. Mas também é sequestro de produtividade das pessoas.
É muito estranho a ideia de um economista de que os bancos são sequestradores de riqueza ou simplesmente parasitas beneficiários passivos da riqueza alheia, ignorando, além dos riscos assumidos ao financiar projetos que podem não ser bem-sucedidos, que seus lucros, além de tributados, são reinvestidos em suas operações e remuneram acionistas, que podem ser fundos de pensão beneficiando trabalhadores. A gente vai escravizando a classe trabalhadora brasileira. É no mínimo espantoso que um economista palestrante influenciador acredite que a atividade bancária produz empobrecimento e escravização econômica da população, ignorando o fato de que a atividade bancária possibilita a alocação eficiente dos recursos na economia. Com crédito disponível, empresas conseguem investir em novos maquinários, expandir operações e contratar mais funcionários, gerando prosperidade. Além disso, os próprios consumidores se beneficiam dos produtos financeiros para adquirir bens como casas e veículos, ou para financiar estudos e formação, aumentando seu padrão de vida e oportunidades. Portanto, a atividade bancária se refere a um processo de criação de riqueza, não de empobrecimento. Ao invés de reconhecer o papel do mercado na promoção do bem-estar social, a mentalidade anticapitalista católica promove um sentimento de culpa contra a riqueza, inveja e ódio contra os ricos, distorcendo o conceito de justiça social e, assim, atraindo seguidores que veem na riqueza um mal a ser combatido, muitos invejosos e psicopatas portadores de personalidade dissocial. Minha teoria é o seguinte, é que muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa miséria, significa derrotição. Ao contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa destruição. É essa filosofia Essa crítica do líder do Partido dos Trabalhadores destacam a falta de conhecimento e uma provável subordinação aos interesses políticos do Vaticano. Indiretamente, também reflete uma visão bastante negativa sobre a capacidade intelectual da ampla maioria pluralista do Brasil católico, refletindo nas péssimas escolhas políticas. Suas opiniões são insultos à inteligência, à cultura e ao discernimento, contribuindo para perpetuar o sofisma de que a prosperidade de uns ocorre à custa de outros, ignorando a realidade dos países capitalistas mais prósperos, reforçando a equivocada crítica moral ao capitalismo. A doutrina social católica, desenvolvida no final do século XIX, promoveu uma visão de justiça social alinhada aos interesses políticos do Vaticano, com o objetivo de equilibrar as relações econômicas entre ricos e pobres, sob a perspectiva idealizada do paraíso católico. Essa visão católica alimentou o sofisma associando a riqueza de uns à pobreza de outros, tratando a economia como um jogo de soma zero, onde o ganho de um implicaria necessariamente na perda de outro. Nesse contexto, toda forma de acumulação de riqueza é vista como um ato de egoísmo comparável ao de um bandido, ignorando a contribuição da riqueza individual à expansão da prosperidade coletiva. Essa perspectiva, além de incentivar a desconfiança em relação à acumulação de riqueza, exceto a do próprio Vaticano, justificou a tributação mais elevada para os mais prósperos e até a tributação de heranças como uma forma de caridade obrigatória, indiretamente sugerindo uma dívida moral dos mais prósperos, até pela própria e justa riqueza, que deve ser compensada pela existência de menos favorecidos. Essa visão, simplista e preconceituosa, ignora a existência de países com muitos milionários e até bilionários, tal como Singapura e Noruega, sem a existência de uma proporcional pobreza. Por consequência lógica, ignora também, além do mecanismo complexo do mercado, os fatores que impulsionaram o desenvolvimento econômico dos países ex-comunistas do leste europeu, como o respeito ao mérito individual e a igualdade perante a lei sem tributação abusiva. Nas análises socialistas do Brasil católico estão frequentemente presentes interesses conspiratórios dos mais prósperos difamados de egoístas malvados contra seus opostos, destacando este fato como o ponto central de todos os problemas sociais. O Brasil é um país que tem, historicamente, a maior ou uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Então, por que isso? E a minha resposta, é para manter a lucratividade do sistema financeiro.
Obviamente, essa grande pressão, ela não vem só da cabeça dos agentes de mercado, como tem muito cabeça de vento, para evitar de falar o termo correto, que acha que os agentes de mercado querem taxa de juros alta. O rentismo é uma consequência da irresponsabilidade fiscal do governo. Então, o governo cria o rentistas. A questão fiscal está no centro das discussões. Que a nossa taxa de juros é historicamente alta não é novidade para ninguém. Aliás, tem gente que tá se fazendo de tonto porque o governo criou, gente, um conselhão, um grupo de trabalho para discutir e entender o porquê os juros são altos. E eu digo se fazendo de tonto, gente, porque eles sabem os motivos. Vamos começar falando então sobre o primeiro motivo do porquê nossos juros são historicamente altos. E tem a ver com isso daqui: taxa de poupança bruta do Brasil em relação ao PIB, tá? Então, quando a gente olha a taxa de poupança de países aqui, países latinos, né, nós vemos que o Brasil tem uma taxa de poupança muito baixa em comparação aos outros. Só que esse não é o único problema, porque o que nós temos no Brasil é uma demanda por crédito, ou seja, uma demanda por dinheiro emprestado muito maior do que o dinheiro que é poupado. E qual que é o outro grande problema em anexo a essa questão de demanda por crédito que é tão grande? É justamente o que acontece com a recuperação desse crédito. Então, a taxa de recuperação de crédito aqui no Brasil, ela é ridiculamente baixa. Vejam que a média de recuperação de crédito mundial é de que a cada R$1 que a gente empresta, 36, quase 37 centavos são recuperados. Só que aqui no Brasil, a cada R$1 que a gente empresta, apenas 18, quase 19 centavos são recuperados quando essa dívida vai para a execução. Porque o que acontece? Como eles sabem que a cada R$1 que eles emprestam e que eles vão ter que executar lá na frente, eles só vão receber 18, eles tacam juros lá em cima, e aí quem paga em dia vai pagar a conta de quem não paga em dia. Vejam esse mapinha aqui, que são com dados do SPC aqui do Brasil. Eles apontaram que mais de 40% da população adulta está inadimplente. Eu não tô falando que tem dívida. Ter dívida controlada não é um problema. Eu tô falando da população adulta que não consegue saldar as suas contas em dia. Vejam que aqui no Sul é onde nós temos a menor proporção, mas ainda assim alta, mais de 38%. E quando a gente fala do Norte, por exemplo, é onde nós temos o maior número de inadimplentes. Então, isso daqui mostra pra gente como a qualidade do nosso crédito anda ruim. Hoje, a gente precisa dizer a verdade. O devedor, o cara que dá o calote, ele é muito mais premiado do que o cara que tem dívida e paga em dia. O cara que é caloteiro, não às vezes, né, por ser mal intencionado, às vezes não consegue mesmo, mas o cara que não paga, não consegue saldar as suas dívidas e tem essas dívidas executadas, muitas vezes ele acaba acertando lá na frente sem multa, sem juros, ou a dívida caduca e ele acaba não pagando. Ele não tem grandes penalidades hoje, pensando juridicamente falando, por não pagar algumas contas. Então, quando a gente fala de segurança jurídica, seria extremamente importante para melhorar essa questão da recuperação de crédito, porque senão, enquanto nós não tivermos segurança jurídica, aqueles que pagam as suas dívidas em dia vão também acabar pagando a conta, então, daqueles que estão em atraso ou que acabam dando o calote. Hoje, do crédito total, do dinheiro total que nós emprestamos, mais de 41% são créditos direcionados, que é aquilo que a gente chama de créditos subsidiados. E vejam como o nosso índice, a nossa proporção, ela é muito maior do que vários outros países, inclusive países vizinhos aqui nosso, ou que estão aqui na América Latina também. Por quê? Porque a partir do momento que quase metade do crédito que é feito, ele está sendo subsidiado, né, em tese pelo governo, com taxas de juros mais baixas, então é como se fosse a meia entrada, que é uma baita de uma ilusão. Enquanto tem gente pagando meia entrada, tem a galera que paga uma entrada inteira, que é muito mais cara para essa conta fechar no final. Então, quando a gente fala da dívida bruta do governo em relação ao PIB, a média dos países emergentes está aí na casa de 68%. E o Brasil simplesmente está com 84,7% em relação ao PIB. Então, muito acima da média de países emergentes. E sim, gente, o fiscal é algo que nós não podemos ignorar. Sem o fiscal,
não há como nós termos um crescimento consistente de longo prazo e até mesmo programas sociais duradouros que sejam efetivos, que sejam com qualidade para a população. Historicamente, nós sempre tivemos problema com essa questão do fiscal. E aí, no final das contas, quando a gente tem um problema com o fiscal, isso gera uma grande insegurança, por exemplo, por parte dos investidores, até mesmo investidores estrangeiros, e nós não podemos esquecer que dólar, taxas de juros são negociados em bolsa de valores. A partir do momento, por exemplo, que um dólar dispara perante o real, isso tem um grande impacto até mesmo na cesta do IPCA, na inflação, e aí tendo um impacto na inflação, muitas vezes a gente tem que puxar esses juros para cima para não deixar essa inflação simplesmente desandar. Então esse é um ponto muito importante. Do fiscal do país, nós precisamos falar desse outro motivo aqui, dólar. Não tem jeito, o dólar somente esse ano já subiu mais de 17%, quase 18%. E o porquê que isso acaba forçando que juros fiquem para cima? Coisas do nosso dia a dia são impactadas pelo dólar, os combustíveis e tudo mais. Então, quando a gente tem R$1, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, tá? Quando a gente tem R$1, que foi a moeda que mais se desvalorizou nesse ano, a gente teve a nossa moeda performando pior do que o próprio peso argentino, e olha que a Argentina está numa situação muito pior do que a nossa, então não tem jeito, é muito difícil a gente trabalhar com um juro mais baixo, porque senão a gente pode acabar abrindo espaço para dólar subir ainda mais e isso impactar diretamente na inflação, impactar diretamente nas nossas vidas. Outro exemplo preocupante da abstração da mente socialista do Brasil católico é o apelo à redistribuição forçada de riqueza, frequentemente justificado por uma leitura simplista do princípio católico da caridade, ignorando o respeito à liberalidade individual para a caridade e o mérito individual. A gente vê que os tributos existem para formar uma sociedade mais forte, para fazer com que uma sociedade tenha sempre o sentimento de grupo, porque nação é o grupo, o Estado é a pessoa jurídica que representa esse grupo. A maximização das relações econômicas, da capacidade de gerar riqueza, vem da redistribuição e da reciprocidade, para fazer com que a corrente que é representada pelos membros da sociedade nunca tenha nenhum elo fraco. O argumento socialista de que a riqueza de uma nação depende da redistribuição forçada ignora princípios econômicos e humanos. A verdadeira prosperidade vem da criação de valor, impulsionada pelo respeito ao mérito, propriedade privada e direitos individuais, que estimulam a busca da riqueza e a inovação. A justiça social cósmica católica disfarçada de reciprocidade desincentiva o esforço e o empreendedorismo, bases das sociedades prósperas. Retirar de quem produz para dar a quem não contribuiu sufoca o potencial produtivo e leva à estagnação. Caridade forçada contradiz sua essência voluntária, transformando em imposição estatal que prejudica liberdade e mérito. Riqueza nacional decorre do respeito ao mérito e aos direitos individuais, não de redistribuição arbitrária. E precisam criar um sistema que organize isso tudo. E resolvem redistribuir a riqueza. E aí, ao pegar essa riqueza, nessas 3 fases do processo de acumulação e de troca de riqueza, redistribuir para aqueles que mais precisam, para ter as condições mínimas, e guardar em nome de todos, construindo patrimônio público. Basicamente implementou-se um modelo dentro da fábrica em que os funcionários, os operários dela, eles trabalhavam, cada um de acordo com a sua capacidade, cada um para a sua necessidade. O que significa que, se eu tenho uma capacidade de trabalhar mais, isso significa então que eu vou sustentar outras pessoas que têm capacidade de trabalhar menos. Mas se elas têm necessidades maiores que as minhas, ao longo do tempo, depois de ser implementado isso daí, as pessoas que trabalhavam muito, elas começaram a se sentir escravas do seu próprio trabalho. Só que isso criou um incentivo para que elas fizessem o quê? Parassem de trabalhar. Eu produzir alguma coisa, então essa coisa é minha, eu vou ter muito mais cuidado com os meus próprios interesses, e se tiver outra pessoa que está consumindo aquilo que eu produzo sem precisar produzir também igual, então eu vou estar sendo explorado por ela, porque ela tem uma necessidade maior que eu. O ser humano, ele tende a expropriar o máximo que pode
entregando a menor quantidade de esforço possível. Então, o Aristóteles disse, se tudo é de todos, então nada é de ninguém. De início é preciso destacar que a opinião do economista palestrante evoca o adágio que diz: o que se sabe pode não ter valor algum em razão do que é feito com o que se sabe. As ideias do economista palestrante correspondem à glamorização da ignorância que só reverberam no Brasil em razão de um povo influenciado pelas superstições da religião católica de medo de inferno, pelo sentimento de culpa sem razão e sua doutrina social carente de cultura e discernimento. A verdade não tem defesa contra pessoas determinadas em acreditar em uma mentira. O brasileiro é tão influenciado pelos interesses políticos do Vaticano que é capaz de se fazer de cego, surdo e idiota somente para justificar sua lógica. Com esta premissa, a ignorância prevalente no Brasil católico é facilmente atraída por outra ignorância ou pela esperteza alheia. A audiência do economista palestrante faz lembrar o alerta de que o povo raso de senso crítico pode facilmente ser enganado pelo preconceito de que se alguém é muito estudado não deve possuir um lado sombrio em sua personalidade. É como se a graduação universitária também servisse de laudo psiquiátrico favorável. Some-se a isso a potente arma da persuasão conhecida como o princípio da autoridade. Muitos cresceram ouvindo os pais e muitos outros falarem: procure um especialista. Isso pode implicar em uma sensação profundamente arraigada de submissão à autoridade de forma automática, sem reflexão, sem desconfiança alguma. Quando Ronald Reagan visitava outros chefes de Estado, ele dizia à sua equipe: vamos todos fazer cara de bobos, quando retornarmos, verifiquem tudo. É preciso saber que a obediência cega exerce fascínios, possui vantagens, mas também esconde perigos. O perigo pode ficar melhor ocultado quando a autoridade tem uma aura de legitimidade. Assim adornado, as chances de convencer aumenta muito. Uma análise mais profunda das ideias do economista palestrante vão de encontro a críticas históricas à economia. David Ricardo, no século XVIII, criticou a simplificação excessiva da teoria baseada apenas na variável valor-trabalho que negligenciava outros importantes fatores como escassez e utilidade. Ele enfatizou a complexidade das relações sociais e econômicas, destacando a importância do contexto histórico. Paul Anthony Samuelson, no início do século XX, também criticava a simplificação dos modelos econômicos, ressaltando a necessidade de considerar a incerteza e a dinâmica da economia. Cada um de nós tem um conhecimento, eu, você, que está todo descentralizado. E que se você tenta centralizar em alguma pessoa que vai decidir, ela jamais vai ter condições de tomar uma decisão tão boa quanto se isso fosse negociado, para usar uma palavra ruim, não é monetariamente, mas se isso fosse mediado pela sociedade que tem um enorme conhecimento disperso. Eu estou falando aqui de uma forma simples e tal, mas isso é válido para quase tudo que você pode imaginar e por isso que esse é um dos papers mais influentes de todos os tempos. O economista palestrante influenciador parece basear-se na premissa de que um planejamento estatal pode explicar o comportamento de cada governado, de que pode prever o interesse e decidir o melhor para cada um dos governados. As ideias do economista carecem de humildade, realismo e flexibilidade para entender a economia na complexidade da ordem social contemporânea. Ele parece não compreender a complexidade da sociedade moderna e suas necessidades, entre estas está a do controle por meio de normas gerais impessoais. O economista parece não perceber, não compreender ou não aceitar a transição de uma sociedade primitiva de poucos humanos na condição de caçadores-coletores com problemas individuais mais percebíveis para uma sociedade mais complexa e impessoal. Suas ideias denotam uma tendência socialista que ataca a liberdade, desconsidera o mérito e os interesses individuais que produziriam redução da eficiência econômica. Sua visão não considera a incerteza e a dinâmica da economia moderna. Portanto, não se alinha com a civilização moderna, negligenciando a liberdade e o mérito que são essenciais para o desenvolvimento. E toda a vida em sociedade, especialmente numa sociedade de coletivistas, tenta dissolver essa ideia do indivíduo, essa autonomia do indivíduo. Em prol de um bem maior, intangível. Em nome da sociedade, em nome de grupos, em nome do Estado, em nome de coisas que são completamente hipotéticas, não concretas. Grupos são
compostos por indivíduos que cada um com a sua individualidade. Então essa ideia de que vamos fazer pela sociedade, vamos fazer pelo grupo, vamos fazer pelo Estado, é uma das desculpas utilizadas pelos coletivistas para dissolver a ideia de indivíduo e impor uma pauta externa, não egoísta, que nos destrói a todos. Na sociedade primitiva, o compartilhamento era essencial para a sobrevivência, abrangendo não apenas alimentos, mas todos os recursos escassos. À medida que os grupos cresceram e a divisão do trabalho se tornou mais complexa, essa prática necessitou ser abandonada, marcando uma transição em direção à civilização moderna. Essa evolução, que culminou na sociedade aberta e na economia de mercado, representou uma quebra da solidariedade original dos pequenos grupos humanos, mas que foi necessária e fundamental para o desenvolvimento da civilização moderna. A viabilidade da humanidade dependeu da realização contínua de mudanças graduais, com a redução gradual da possibilidade de interferência excessiva de um planejamento central na vida individual. Em outras palavras, a mudança gradual ocorreu de um controle por interações face a face para um controle de forma mais abstrato, com regras mais genéricas iguais para todos os desiguais. O economista palestrante, ainda no século XXI, parece não compreender que essa ampla divisão social do trabalho, envolvendo um grande número de humanos, passou a ser caracterizada por informações dispersas e referências impessoais do mercado, e que esta surgiu de forma espontânea para possibilitar o desenvolvimento social e econômico envolvendo todos os desiguais em suas desiguais circunstâncias, interesses, possibilidades e oportunidades. A responsabilidade individual de aproveitar as oportunidades aumentou. A ação não é mais guiada pelas necessidades conhecidas de pessoas conhecidas, mas sim por normas genéricas e sinais impessoais. Aumentou a responsabilidade individual de aprimorar-se para as aproveitar melhor. O governante passou a não poder fazer de forma personalizada tudo por todos. As ideias do economista não se alinham com a civilização moderna, pois presumem uma compreensão incompleta da ordem social e econômica, ignorando a complexidade e a imprevisibilidade. A manutenção dos benefícios da ordem espontânea do mercado livre requer a proteção da continuidade das mudanças graduais, da proteção às interações espontâneas e do mérito individual. A mente socialista, em particular do economista influenciador, parece resistir em aceitar que os valores comuns de uma sociedade complexa e livre não se baseiam apenas em objetivos concretos pré-determinados e pré-planejados, mas em normas gerais que garantem a liberdade individual para a busca de fins individuais. Não há caminho do meio entre as ideias do economista influenciador e a realidade do mundo moderno e o futuro desejado para o Brasil. No conjunto de sua obra, quase nada pode ser aproveitado. O que esperar de um economista influenciador para o qual a transição de uma sociedade primitiva para uma sociedade mais complexa parece que ainda não foi plenamente compreendida, cujos argumentos parecem presos à realidade humana primitiva? O que esperar de um economista influenciador que parece não saber que a liberdade e o mérito individual são produto da civilização indispensável para proteger e estimular a busca por objetivos individuais contra uma tirania arbitrária? A única conclusão plausível é a de que as suas opiniões são mais adequadas para a Venezuela de Maduro do que para o desenvolvimento do Brasil. As suas ideias, no conjunto de sua obra, destacam a sua aparente pouca ou nenhuma importância à liberdade individual, ao mérito individual e à ordem espontânea do mercado para o bem-estar social, denotando a tendência socialista de impor padrões igualitários com ataques à riqueza que minam a liberdade e a eficiência econômica. Isso faz se aproximar mais a um clérigo do Vaticano do que à ciência econômica. Ideias do economista pressupõem condições que poderiam ser alcançadas apenas se certos fatos, imutáveis na realidade, fossem alteráveis e controláveis. Oculto no aparente, esse ponto de vista deriva de uma suposição fictícia de que todos os detalhes que regem a ordem social poderiam ser compreendidos, controlados e manipulados, presumindo até mesmo a inexistência de fatos desconhecidos, aleatórios e imprevisíveis que influenciam tanto para a sorte quanto para o azar. A viabilidade de uma sociedade dependeu e cada vez mais depende da realização contínua de mudanças graduais, as quais não devem ser impedidas pela interferência abusiva de um planejamento central. A ordem espontânea do mercado livre, embora resulte em desenvolvimento marcado por benefícios e malefícios, deve ser mantida e protegida.
Suas ideias refletem uma abordagem simplista da desigualdade social, muito associada à doutrina social católica. Há uma falta de compreensão da complexidade da vida real e suas implicações. As opiniões do economista devem ser vistas com muito ceticismo. Elas carecem de flexibilidade e realidade. Em razão dessas distorções da realidade, o conjunto da obra do economista palestrante indica que a sua visão sobre a justiça social e meritocracia parece basear-se na busca de uma utópica igualdade de resultados. Esses influenciadores, dentro e fora da política, com base na cultura católica, argumentam, direta ou indiretamente, que a única solução para a pobreza e a desigualdade social seria a expropriação dos mais ricos. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva. Sob a bandeira da justiça social cósmica católica, clamam por altos impostos sobre fortunas e heranças, explorando o sentimento popular de que a desigualdade econômica é uma falha moral, quando na verdade, essas medidas perpetuam um ciclo de dependência e estagnação econômica. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada. É que nós somos herdeiros de uma teologia medieval que demonizou o dinheiro e as finanças. Sim. Eu acho que está na hora de rever se vale a pena isso, né? Assim como o imposto sobre a morte, imposto de herança. Você morre e paga imposto, não tem cabimento. Essas ideias absurdas, enraizadas em uma mentalidade medieval, ignoram os efeitos negativos das políticas intervencionistas, como a desestabilização de investimentos, a concentração de riqueza nas mãos do governo, seus gastos ineficientes, a corrupção, o aumento da pobreza, da desigualdade social, a redução da mobilidade social, a fuga de capital, além de desconsiderarem os fatores comprovadamente associados ao desenvolvimento civilizatório. Precisa taxar patrimônio, sim. Eu fico louco com isso. Muitos, dentro e fora da política, ao se aproveitarem da sensibilidade moral católica contra o acúmulo de riquezas, desviam o debate econômico para soluções que parecem justas à primeira vista, mas que, em essência, apenas servem para concentrar mais poder nas mãos do Estado e enfraquecer as bases da prosperidade individual e coletiva, aumentando a pobreza e a desigualdade social. Outro sofisma socialista muito comum é a crítica à meritocracia. Os sofismas partem do princípio de que o sucesso individual, atribuído ao mérito pessoal, ignora as desigualdades estruturais que afetam oportunidades. Para os socialistas, a meritocracia legitima a concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos, desconsiderando fatores como origem social e econômicos, acesso desigual à educação, entre outros. Assim, os socialistas argumentam que a meritocracia não promove uma sociedade justa, mas perpetua privilégios, reforçando as disparidades já existentes. Claro que todos nós somos a favor da meritocracia. A gente quer que as pessoas que mais merecem tenham mais. Mas como falar em merecimento num país onde os jovens brancos paulistas vivem num país europeu e os jovens negros sergipanos vivem dentro de uma guerra civil na África? A meritocracia surgiu como uma resposta ao favoritismo imoral do nepotismo, despotismo e plutocracia, promovendo a liberdade individual com regras legais igualitárias para todos, respeitando as diferenças individuais e as diferentes oportunidades, circunstâncias e interesses. Seu valor intrínseco reside na promoção da liberdade. A meritocracia mantém seu valor independentemente da quantidade de desigualdade social e econômica, assim como o valor intrínseco da liberdade não depende exclusivamente do grau de riqueza. Em qualquer contexto social, seu valor é inestimável para indivíduos, comunidades e nações. A meritocracia hoje se apresenta com o nome de princípio da igualdade perante a lei. A inveja para se adaptar e atacar a nova realidade criada pelos anseios da natureza humana mudou o nome para justiça social cósmica, que não se refere a dos humanos de carne e osso.
O valor intrínseco da meritocracia nunca dependeu da presença de mais ou menos desigualdade social e econômica, nem de iguais oportunidades, assim como o valor emocional da liberdade não depende da presença de mais ou menos riqueza. Em qualquer condição social, seu valor é inestimável tanto para os indivíduos quanto para a coletividade humana e o desenvolvimento do país. Essa retórica do economista influenciador católico contribui para uma visão polarizada e simplista dos problemas sociais e econômicos, dificultando o diálogo construtivo e a formulação de políticas equilibradas. Parece direcionado para um público católico, para invejosos e ressentidos com o sucesso de outros. A sua abstração socialista amplia os problemas da pobreza ao incluir a desigualdade social como uma causa significativa de males e como se esta condição fosse até mesmo da intenção dos mais prósperos. Um Mica Galvão, um Nicolas Meregali, um Roger Grace, esses caras servem de inspiração para o cidadão comum. Todo mundo quer ver e falar: quanto desse cara eu posso trazer para mim? A abstração da mente socialista retrata a desigualdade social, o capitalismo e a riqueza como se fossem entidades personificadas, agindo apenas em favor dos mais prósperos em detrimento de seus opostos. Essa visão impede a compreensão da realidade e da importância da desigualdade para o desenvolvimento humano. A abstração da mente socialista explica a desigualdade como se a igualdade fosse algo natural, de modo que a sua ausência só pudesse ser explicada por esforços generalizados e conspiratórios contra ela. A meritocracia não surgiu para reduzir desigualdades e nem para fazer a justiça divina cósmica católica na realidade humana. Ela veio para reclamar regras iguais para os desiguais em suas desiguais condições. Aproveitando que você falou em meritocracia, né? Tem uma frase do Emicida que eu adoro, né? Que diz o seguinte: não há nada mais injusto do que tratar com igualdade os desiguais. Baseado nessa frase, André, você não acredita em meritocracia, acredita? A meritocracia é um sistema de criação semiótica que permite que as pessoas racionalizem o seu fracasso como sendo resultado do seu, né, do seu desígnio, das suas escolhas. E a meritocracia, por isso, oculta todo o conjunto de relações e instituições que geram essa concentração de riqueza, que geram a concentração de oportunidades. Então, a real meritocracia é aquela que parte de igualdade de condições e que pode produzir desigualdade de resultados. Não há nenhum problema em haver desigualdade de resultados se as pessoas estiverem conseguindo aquilo que elas precisam para viver bem, viver com dignidade. Né? O que a gente está falando é um sistema que não produz o básico para as pessoas, então você tem muita pobreza, e não apenas pobreza material, mas pobreza cultural, pobreza social, pobreza de capital social. As pessoas não têm relações, né, que são nutritivas do ponto de vista da existência delas. Mas gera também a concentração de riqueza no topo. E riqueza é poder, ou seja, você está concentrando as oportunidades enquanto você gera ali uma situação de muita pobreza na base. Mas eu acho muito difícil, né, a gente, vamos dizer assim, esperar que haja um processo de nivelamento nesse sentido, usando o conceito de meritocracia. É fundamental usar o conhecimento com senso crítico. Diante de qualquer dúvida, seja cético, questione, busque o melhor entendimento. O economista professor desconsidera o valor da meritocracia, alegando a falta de igualdade de oportunidades. É essencial impor limites à abstração da mente para não perder a racionalidade e o bom senso. Parece faltar ao economista o que não se aprende na graduação em ciência econômica, enquanto parece sobrar o politicamente correto para agradar a plateia incauta crente na justiça cósmica. Você não acredita em meritocracia, acredita? A meritocracia ideal do economista professor existe apenas na utopia socialista baseada na justiça cósmica da religião política do Vaticano, na qual haveria igualdade total de oportunidades. No entanto, essa visão é irrealizável no mundo real, pois ignora a racionalidade, a realidade humana e os custos para o desenvolvimento individual e do Brasil. A meritocracia precisa existir. Se Deus revelasse para ele, sem ele fazer algo em contrapartida, isso seria vergonhoso.
Qual é o mérito? Qual é a semente que ele plantou? Então, para que a recompensa seja máxima, ela tem que ser fruto do seu esforço. Então, na sua bondade infinita, ele nos coloca em testes, ele nos coloca em cenários de adversidade, de dificuldade, justamente para que a gente possa extrair de dentro do nosso eu interior essas forças ocultas que nos levam até o endereço que a gente precisa chegar. Ao perpetuarem falsas narrativas, prejudicam o entendimento da população sobre a verdadeira dinâmica da criação de riqueza e do papel crucial da educação como geradora e aproveitadora de oportunidades, da liberdade individual e econômica para o progresso de uma sociedade, e, ainda, desviam o foco do verdadeiro causador de problemas sociais que se refere aos governos com seus gastos ineficientes e à corrupção. Porque é exatamente o Centrão que comanda esses grandes desvios estruturais que existem na República Brasileira, né? Tem o Sul, Sudeste e Centro-Oeste extremamente produtivos, extremamente autônomos, e eles acabam financiando programas e uma série de repasses para estados do Norte e Nordeste e não chega na ponta. Você não consegue ver cidades desenvolvidas, você não consegue ver população recebendo exatamente aquele benefício de um aumento do índice de desenvolvimento humano naquela região, continuam com os mesmos problemas sociais, os mesmos problemas políticos do século passado. A escolha entre ver para crer ou crer para ver pode ser decisiva, pois, ao esperar o problema surgir, pode ser tarde demais para reagir. É preciso compreender para agir. A ação e a omissão tanto podem ser voltadas para a construção quanto para a destruição. Para construir o bem, muitas vezes é necessário primeiro destruir o mal. O maior perigo é o mal disfarçado de bem, como o chamado bem maior coletivo promovido pelos socialistas do Brasil católico. E a gente tem falado muito sobre essa questão da herança, né? O mundo não taxa herança. Isso aqui é o quanto por cento das taxas recolhidas pelo país vem de taxação de herança. A média da OCDE, né, que você tem ali as maiores economias fazendo parte da OCDE e as economias chamadas assim mais desenvolvidas, é menor do que 0,5% do total das taxas que vem das heranças. Ou seja, é quase nada. Aí você vê os países que mais taxam herança, são Coreia do Sul, Bélgica, França, Japão, Finlândia, Reino Unido. Aí é engraçado, né? Mas mesmo assim, os que mais taxam, e taxam muito pouco, responsável por o que mais taxa, 1,5% ali, um pouco mais de 1,5% do total das taxas do país. Não tem como. Você tem que redistribuir, renda e você tem que redistribuir riqueza. Isso aqui não é redistribuição de renda, é redistribuição de riqueza, que é o maior problema do mundo. Assim como a arrogância do Vaticano em pretender que sua religião seja universal, os socialistas do Brasil católico exibem a mesma presunção ao querer solucionar a desigualdade e a pobreza mundial. Ambos se baseiam na arrogância de que possuem a verdade e a solução definitiva para problemas complexos e globais. Enquanto o Vaticano impõe sua visão espiritual, os socialistas se apropriam do discurso econômico e social, prometendo uma utopia igualitária que desconsidera a realidade, as nuances da natureza humana e as dinâmicas reais do mercado. Muitos ainda objetivam destruir o melhor com propostas de ajudar o pior. A influência da doutrina social católica, com seu viés arcaico contra a riqueza, distorcendo os conceitos de justiça social e desigualdade social, conduz e é usada para conduzir o país ao atraso. Ah, mas o capitalismo tirou milhões de pessoas da pobreza. Quem tirou milhões de pessoas da pobreza foi a China, né? Que não é um mega exemplo também do socialismo utópico, não sei o quê, mas não é o país capitalista que as pessoas estão pensando. A China tirou quase 1 bilhão de pessoas da pobreza. Então todo mundo saiu da extrema pobreza do mundo, quase todo mundo veio da China. A China viu seu PIB, Produto Interno Bruto, crescer mais de 7% ao ano por 27 anos consecutivos, de 1992 a 2018.
A taxa de crescimento mais alta foi registrada em 2007, quando o PIB chinês cresceu 14,2%. Foi graças à visão capitalista de livre mercado implementada pelo líder supremo Deng Xiaoping, que governou o país de 1978 a 1992, que a China alcançou o crescimento econômico observado nas últimas décadas. O país baseou-se em um sistema de mercado capitalista, realizando reformas econômicas que promoveram a privatização e a abertura comercial, investimentos maciços em infraestrutura e educação, além de contar com uma força de trabalho jovem e em crescimento. Ah, mas graças ao capitalismo, hoje em dia as pessoas têm acesso a água limpa, não sei o quê. Não, isso se chama progresso, e progresso tem em qualquer país do mundo. O João Carvalho, no fim de semana, estava até lembrando que o país, por acaso, que mais teve progresso, se você for olhar os últimos séculos, se chama União Soviética, que em 35 anos saiu de um país que não tinha uma máquina no campo e botou um cara no espaço, foi o primeiro a colocar um cara no espaço. Então, o progresso a gente teria de qualquer jeito. Após a queda da União Soviética, a Rússia passou por reformas estruturais que incluíram a criação de um sistema tributário moderno, adaptado à economia de mercado. Em 2001, foi introduzido um sistema de imposto de renda de taxa única, fixado em 13%, para todas as pessoas físicas, uma das alíquotas mais baixas do mundo. Em 2021, o governo russo passou a tributar a renda acima de 5 milhões de rublos anuais com uma alíquota de 15%. Ainda assim, comparado ao Brasil, onde a alíquota máxima do imposto de renda pessoal é de 27,5%, a carga tributária sobre a renda russa é significativamente mais leve. A tributação imobiliária na Rússia é baseada no valor cadastral dos imóveis, com alíquotas variando de acordo com o tipo e localização do imóvel, mas geralmente são baixas, em torno de 0,1% a 2%. No Brasil, embora o IPTU também seja baseado no valor de mercado do imóvel, as alíquotas podem chegar a até 3% em várias cidades, o que coloca uma carga maior sobre os proprietários brasileiros. O imposto sobre valor agregado, na Rússia é de 20%, enquanto no Brasil os tributos indiretos, que inclui o ICMS, pode alcançar valores até superiores a 25%, tornando o consumo significativamente mais caro no Brasil. No que diz respeito à tributação de heranças, a Rússia não tem um imposto sobre herança formal, o que contrasta fortemente com o Brasil, onde a alíquota do imposto sobre transmissão de bens e direitos causa-mortes e doação não onerosa pode chegar a 8%, com o perigo permanente de aumentar ainda mais. Esse fator torna a Rússia um ambiente fiscal mais atrativo do que o Brasil para a transferência de patrimônio. O sistema tributário russo atual, simples e relativamente leve em comparação com muitos países, oferece uma carga significativamente mais baixa do que a do Brasil, tanto no imposto de renda quanto na tributação imobiliária e de heranças. Isso reflete diferenças nas políticas econômicas e sociais entre os dois países, com a Rússia adotando um modelo mais pró-mercado desde o fim do comunismo, enquanto o Brasil mantém uma abordagem supostamente mais redistributiva e complexa. Agora, para a gente se salvar do capitalismo, a gente tem que redistribuir riqueza. E aí tem que taxar a herança, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Tem que taxar as grandes fortunas, porque senão só piora. As ideias socialistas, muitas vezes, representam mais do que uma simples busca por justiça social. Elas também escondem uma vingança contra os mais prósperos, criando políticas que punem o sucesso individual em nome de uma suposta igualdade. Muitos que defendem essas ideias são possuidores de personalidade dissocial. É o que nós chamamos de falta de empatia. Em função dessa incapacidade de ter empatia, vem todo um comportamento sequelar a isso, consequente a isso. Vai sentir prazer em ver o outro sofrer e sem nenhum sentimento de culpa. Ao propor medidas que priorizam a arrecadação massiva de impostos sobre os ricos e o setor produtivo, ignoram o valor individual e os impactos devastadores sobre a economia como um todo. 99% das pessoas estão defendendo ideias que são até bonitas, né? Ideias de direitos humanos, de clima, de igualdade, de fraternidade.
mas não conseguem perceber a profundidade do jogo, onde o rótulo é bonito, mas ele atende a uma outra finalidade. Aumento excessivo de tributos desincentiva o investimento, enfraquece a iniciativa privada e corrói a geração de empregos e riquezas. Precisa taxar patrimônio, sim. Eu fico louco com isso. O resultado é uma estagnação econômica que prejudica as próprias pessoas que os socialistas afirmam proteger. Somente este ano de 2024 até agora, fugiram do país a uma fuga de capitais estimada em 32 bilhões de reais. Há pessoas que têm deficiência, isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. A imbecilidade em larga escala resulta de uma incapacidade decidida de não pensar melhor, de não refletir. Pessoas imbecis têm uma retórica furiosa. Isto é, na hora de tentar convencer você de algo, não buscam convencer, buscam te derrotar, buscam te aterrorizar, gritam, impõem o pânico para ver se você, em vez de argumentar, recua. Tudo que morreu ano passado, ele dizia sempre que o pai dele o advertia, dizendo: filho, não eleve a voz, melhore teus argumentos. E uma pessoa imbecil não é aquela que tem menos escolaridade. Não é a escolaridade que avalia, mas é a capacidade de vivência refletida, de capacidade de aprendizado contínuo, mesmo que não seja pela escolaridade. A ignorância dos efeitos a longo prazo transforma políticas de arrecadação em instrumentos de controle, sufocando o crescimento e ampliando a pobreza. Um imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, pode forçar proprietários a venderem seus bens, como a casa onde uma família aposentada vive, criando uma classe média sem patrimônio. Isso se agrava com a tributação de heranças, desincentivando ou até impossibilitando a acumulação de riqueza para fim previdenciário. A criação de patrimônio é essencial para a mobilidade social, mas, na hipocrisia socialista, o mercado não é visto como caminho legítimo para isso. O Brasil católico nunca favoreceu a preservação de patrimônio. As consequências vão além das famílias, atingindo a construção civil, empregos e o desenvolvimento econômico, ao desestimular a poupança e a geração de renda. E a gente viu, em primeiro lugar, o presidente Lula sancionou, né, uma mudança de regra que faz com que os fundos dos super ricos, os chamados fundos exclusivos, passem também a pagar imposto como os outros fundos pagam, da mesma forma como os outros fundos pagam. Poupança taxada pesadamente representa desincentivo para economizar. Tributar bens e capital que já foram tributados vai contra a própria lógica do trabalho e do enriquecimento do país. Sem poupança não há capital de giro para os bancos, que reduzirão seus financiamentos, estendendo as consequências para diversos setores da economia, como a construção civil e os empregos em geral, servindo como desincentivo para a geração de renda, poupança e o desenvolvimento, sentido amplo. Propaganda do Itaú naquele telão, que é o seguinte: faça o melhor investimento. Invista fora do Brasil, nos Estados Unidos. Você tem noção do que é isso? A Lei nº 14.754, sancionada em 2023 pelo governo Lula, foi a responsável por introduzir modificações na tributação de investimentos no exterior. A lei pune brasileiros que investem em mercados fora do Brasil. De fato, o governo extinguiu a possibilidade do brasileiro investir no exterior, especialmente no mercado acionário, onde a base de cálculo para a tributação passou a incluir o aumento do patrimônio, ainda que parado no caixa e não alienado, a variação positiva do preço de mercado do ativo, considerando o valor que for maior entre o preço médio de aquisição e o do mercado na data do fato gerador da obrigação tributária, e, ainda, a variação cambial positiva. Alguma crítica a essa medida? Sim, eu acho que em relação às offshore, ela podia ser mais dura. O
O governo argumenta que a medida visa impedir que brasileiros de alta renda mantenham recursos não tributados no exterior, promovendo maior justiça tributária, em contradição com a liberdade que os brasileiros têm de adquirir produtos importados do exterior sem restrições tão severas. Vamos pensar aqui, gente, de uma maneira... Pensando em justiça mesmo, que ousadia, eu que não entendo nada do mundo jurídico, mas pensando em justiça no conceito de justiça. Essa dicotomia revela um paradoxo. O governo limita severamente a capacidade do brasileiro de investir e acumular patrimônio no exterior, podendo repatriar lucros, mas permite o consumo de produtos importados, que não apenas não sofrem a mesma pressão fiscal, como também geram desincentivos à produção local. Assim, enquanto o investidor que busca diversificar seu patrimônio é penalizado, o consumidor de produtos estrangeiros continua com ampla liberdade de acesso. A Lei nº 14.754 de 2023 criou uma situação contraditória ao inviabilizar investimentos no exterior enquanto facilita a importação de bens, promovendo o consumo em vez da preservação de riqueza. Essa medida, justificada para corrigir a tabela do imposto de renda, aumentando o limite da isenção, acabou servindo como confisco de patrimônio, sacrificando os mais prósperos em prol de uma utópica justiça social. O impacto é desastroso. Grandes investidores buscarão residência fiscal fora do Brasil, desincentivando novos investimentos no país e reduzindo a arrecadação no longo prazo. Além disso, a tributação sobre o patrimônio de executivos estrangeiros, especialmente os remunerados com ações no exterior, torna inviável sua transferência para o Brasil. Essa política, ao punir quem busca preservar capital, mina o crescimento econômico e afasta potenciais investidores. A riqueza de um país é a riqueza nas mãos da sua população, e não nas mãos do Estado, sobretudo com fama notória de ineficiente, perdulário e corrupto. Trata-se de um desincentivo à competência e incentivo à mediocridade e ineficiência. O IPTU, tá aqui, ó. O IPTU pago, quase 40 bilhões. Quase 40. Então as cidades pagando IPTU, quase 40 bilhões. Todas as terras do Brasil somada, 1 bi. Porque esses caras do agronegócio, eles produzem, eles exportam. Sabe quanto é o imposto que eles pagam na exportação? É 0, William. É, no mínimo, curioso que um economista ignore a dependência do PIB brasileiro do agronegócio e não reconheça que a tributação não deve ser usada apenas para arrecadar, tampouco para cumprir um papel moral de combate às desigualdades de resultados. Um princípio desconsiderado nas abstrações do economista influenciado pela visão católica, que parece mais interessado em alimentar a inveja contra a riqueza do que em promover o progresso do país, contribuindo, assim, para o atraso do Brasil. As opiniões do influenciador católico servem para ilustrar o domínio do Brasil pela mão invisível do Vaticano com a sua loucura persuasiva de incautos com histórias do paraíso igualitário cósmico, fazendo desejar que a arrecadação tributária devesse ignorar a ciência econômica e basear-se em motivações morais cósmicas hipócritas desconectadas da realidade. Mateus, capítulo 19. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O uso da moral hipócrita da religião política do Vaticano para atacar a riqueza, por ignorância ou ocultando maldades inconfessáveis, é um aspecto muito destrutivo presente na cultura do Brasil católico. O negócio de pregar contra o patrão, contra o empresário, contra a empresa, contra o rico que ganha dinheiro trabalhando, fez uma sociedade que nós vivemos hoje no Brasil, muita gente torcendo contra quem dá certo na vida. É que no Brasil a gente pregou coisas erradas. Quando eu cheguei na Coreia, eu cheguei à noite lá na Coreia. E eu, indo de táxi pro centro, eu via um monte de luzes vermelhas pela cidade toda. Aí eu perguntei pro coreano, eu disse, o que é essa monte de luz vermelha? Eles são igrejas anglicanas e aqui se prega a riqueza, o trabalho. Quanto mais a pessoa fica rica, mais dádiva de Deus recebe. Eu disse, porra, é engraçado, né? Lá no Brasil é o contrário. É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Além disso, o economista influenciador católico que influencia para a piora do Brasil parece ignorar que possuidores de grandes fortunas, além de contribuírem significativamente diretamente para a arrecadação de tributos e financiarem diretamente o desenvolvimento do país, também o fazem indiretamente pelos empréstimos pelos bancos de seus depósitos bancários para projetos empresariais de outros investidores que geram empregos, inovação e produção. O reinvestimento de seus lucros estimulam cadeias produtivas que pagam mais impostos do que um assalariado. Empresas de grande porte recolhem tributos sobre produção, consumo e comércio internacional, em montantes muito acima de um assalariado e distribuem igualmente seu impacto fiscal pela economia. A falta de conhecimento tributário contribui para a falsa percepção de que bilionários escapam da tributação, fato que é reforçado psicologicamente pela retenção na fonte dos tributos nos salários. A cidadania tributária é fundamental e não existe hoje no Brasil. A boa parte dos brasileiros sequer sabe que paga imposto, porque são impostos indiretos que estão no remédio, que estão na luz, que estão no combustível, que estão no telefone celular. E ele não sabe. É, no mínimo, curioso ver economistas influenciadores desinformando, agravando o desconhecimento de causa e efeito, ignorando a ciência econômica, defendendo narrativas populistas baseadas na doutrina social católica, mascarando a complexidade da contribuição tributária das grandes fortunas e ignorando o papel crucial do capital privado no desenvolvimento econômico, parecendo até servos dos interesses do Vaticano e não do Brasil. Ao demonizar a riqueza sob o argumento de favoritismo fiscal, promove-se uma política de desestímulo aos investimentos, à inovação e à geração de empregos, prejudicando a própria classe média e os mais pobres. Ou lucros e dividendos empresariais. Eu não estou falando de cobrar da empresa trabalhando e produzindo, não. O lucro que sai da empresa para o bolso do empresário, vou cobrar. Como eu, de profunda formação cristã, compreendo. O viés persuasivo caridoso também pode fazer parte de uma estratégia para legitimar intervenções econômicas mais agressivas com desrespeito ao mérito individual e ao princípio da igualdade perante a lei na tributação, e não apenas fruto de ignorância. A propaganda deles, o discurso deles é o canto da sereia, né? Como o Brasil é um país, além de pobre, um país onde a grande maioria das pessoas não tem um nível de ensino adequado, apesar dos grandes investimentos em educação, parece que você tem mais facilidade para poder meio que manipular as pessoas. Nós vamos cobrar impostos dos ricos, como se isso fosse suficiente para resolver os problemas dos pobres. Nós sabemos que, além de insuficiente, vai fazer com que aqueles que investem, geram empregos aqui hoje, a grande maioria acabe indo para fora. Mas para a grande massa da população, isso às vezes ainda soa como algo plausível, algo viável. Especialmente numa sociedade de coletivistas, tenta dissolver essa ideia do indivíduo, essa autonomia do indivíduo. Em prol de um bem maior, intangível. Em nome da sociedade, em nome de grupos, em nome do Estado. O rótulo é bonito, mas ele atende a uma outra finalidade. É um golpe que se disfarça de boa intenção. Neste vídeo são destacados apenas alguns dos inúmeros absurdos anticapitalistas apoiados pela corrupção cultural promovida há séculos pela moral da tradição católica contra a riqueza que não pertence ao Vaticano. Todo esse absurdo fantasioso seria inócuo se permanecesse apenas como sonho. Porém, o servidor do fisco, a mídia, o político, o influenciador progressista, ignoram a diferença entre fantasia e realidade, tornando-se, especialmente na política, sérios obstáculos aos esforços humanos no sentido de melhorar as condições de vida própria, da família, da coletividade próxima a si e, em última instância, do país. Com a máscara da justiça social cósmica católica, todo absurdo é justificado em razão da nobreza divina da causa em nome do amor, da igualdade, da fraternidade e da paz social, até mesmo mundial.
As perguntas que todo brasileiro possuidor de um senso crítico básico deveria fazer é: qual seria a justa retribuição aos mais prósperos por aquilo que eles contribuíram e contribuem com sua riqueza para a coletividade difusa que pudesse justificar terem seus méritos atacados pela tributação desigual inclusive na transmissão de suas heranças? Qual seria o argumento legal que pudesse justificar serem tratados como se tivessem desrespeitados alguma norma jurídica que os obrigassem a fazer ou deixar de fazer algo que os proibissem de prosperar mais que outros? A triste verdade é que muitos, dentro e fora da política, não compreendem, ou ignoram a forte influência da moral católica sobre a realidade brasileira, que faz o rico ser visto como um explorador de pobres, e o autossacrifício, sem limites, uma virtude que deve ser imposta pelo Estado aos seus governados em forma de uma caridade tributária forçada. Não são apenas as leis que provocam grandes mudanças, mas os valores que as antecedem, que as motivam. Infelizmente, os valores baseados na tradição católica estão empurrando o Brasil para um abismo cada vez mais próximo. Expor questões ocultas no aparente para fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico é fundamental para provocar reflexões e inspirar mudanças positivas. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da doutrina social arcaica do Vaticano. Precisamos resgatar a capacidade de questionar, de buscar a verdade e de nos libertar das amarras que nos mantêm presos a essa cultura de aceitação passiva. Se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um alienado, busca saber mais e melhor e merece muito reconhecimento e respeito, e poderá até colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like para incentivar outros a conhecerem o conteúdo do canal, e compartilhando este vídeo com seus contatos para ajudar a difundir este conhecimento. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.